obrigado por tudo, professor. Na área da saúde há polémica em Vila do Conde, nomeadamente com a discussão da remodelação ou ampliação do centro hospitalar da Póvoa de Varzim em Vila do Conde, da transferência de serviços temporária ou permanentemente para uma unidade de saúde privada ou a construção de raiz de um novo hospital que sirva às duas populações. Quais são as ideias da sua candidatura na área da saúde para Vila do Conde? Obrigado pela oportunidade da entrevista, Fernando. Na área da saúde, falar de saúde é falarmos do centro hospitalar, desde logo. As unidades de saúde familiar funcionam muito bem e temos excelentes recursos humanos também nas duas unidades do centro hospitalar. Acontece, no entanto, que as instalações da unidade de Vila do Conde, é reconhecido por todos, são precárias e envergonham o Sistema Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde e a ARS Norte sabem disso e, portanto, o que se conclui é que é urgente construir um novo centro hospitalar. Sem cedência a interesses privados e sem soluções dilatórias de remedeio. Porque a solução de ampliação da unidade da Póvoa de Varzim, sem uma estimativa de custos, pode comprometer irremediavelmente a construção do centro hospitalar que pretendemos. Neste momento é um dos 3 centros hospitalares prioritários a construir. Esperamos que sejam incluídos nos 2 orçamentos de Estado que ainda faltam desta legislatura. E o que está aqui em causa é prestar cuidados de saúde condignos a uma população de 150 mil pessoas, que nos meses de verão duplica. Propomos, e é um debate que gostaríamos que fosse feito entre todos os candidatos e até uma discussão pública, propomos uma nova localização para esse centro hospitalar. Não o local que está previsto desde 2008, mas aqui ao lado da nossa sede, não por ser ao lado da nossa sede, mas porque é um terreno que tem uma área muito ampla e que é de fronteira entre a cidade de Vila do Conde e a cidade da Póvoa de Varzim, está bem servida de transportes, desde logo um transporte de grande capacidade como é o metro, uma boa rede viária e, portanto, acho que seria uma boa localização e tem que ser também discutido e nós propomos essa discussão e essa nova localização. Mas qualquer que seja a localização, pugnamos pela construção de um novo centro hospitalar. É comumente reconhecido que uma sociedade que não aposte na educação e na cultura não se desenvolve. Quais são os seus projetos para a área de educação e cultura para Vila do Conde? Tal como há pouco na questão da saúde, esta é também uma matéria que, enfim, é muito ampla, tem um âmbito muito geral e no limite, ou no tempo limitado desta entrevista, o que se me oferece dizer é, quanto à matéria de educação, é que a Câmara Municipal tem que estar sempre em permanente contacto e coordenação, quer com o Ministério da Educação, quer com a DGEST, no sentido de que a Vila do Conde tenha uma boa oferta de cursos de formação para os nossos jovens e, portanto, em termos de educação, é uma área que exige a coordenação com a Administração Central. De resto, estão estabelecidos protocolos, houve uma descentralização, uma delegação de competências para as autarquias no que refere à manutenção de equipamentos. Portanto, isso é uma área que a Câmara vai fazendo, porque é sua obrigação, e quanto a isso, acho que tem cumprido o seu papel. Também em termos de cultura, devo dizer que eu sou muito frontal nas críticas que faço ao atual Executivo, mas reconheço que na área da cultura houve uma evolução positiva nestes últimos 4 anos. Hoje há uma oferta cultural mais diversificada. Temos, Vila do Conde está no mapa das turnés nacionais de músicos, de grupos de teatro, a atividade do Cineclube é de grande qualidade, um Porto para o Mundo foi uma iniciativa nova e um evento maior no nosso concelho que deve ter continuidade e que projeta Vila do Conde. Os festivais de curtas-metragens, de artesanato, de gastronomia têm já uma expressão local e também nacional de grande importância e, portanto, são de manter. O que eu observo ou reparo que faço é que falta potenciar um pouco mais a produção local em Vila do Conde. Temos coletivos que já existem, embora de menor dimensão, mas que têm profissionais. E, porque são desenvolvidos por profissionais, deveriam ser mais apoiados pela autarquia e até a criação de novas companhias. E dou um exemplo. Aqui ao lado, na Póvoa de Varzim, há espetáculos teatrais todos os meses e que são feitos por coletivos residentes, que são apoiados pela Câmara Municipal. Em contrapartida, esses grupos de teatro local têm a obrigação de fazer a exibição regular de
peças de teatro, mas também prestar apoio a outros coletivos e formação a outros coletivos que existem no concelho. É uma ideia que também deveria ser introduzida no nosso concelho, em Vila do Conde, portanto, em termos de cultura. Portanto, formar novos coletivos e apoiar os que já existem. E Vila do Conde tem também a felicidade de ter, a nível de recursos humanos na área da cultura, muito bons exemplos na área da pintura, da música, da literatura, etc. Deveriam ser isso potenciado. Creio que não é despiciando pensar na criação de uma banda musical, uma espécie de banda filarmónica, como também deveria ser implementado um prémio cultural municipal que desse relevo, enfim, quer a jovens valores, quer a pessoas no âmbito da cultura que já têm um trajeto consolidado. Portanto, a criação desse prémio acho que era muito importante, como também outros municípios fazem. O que eu acho que é importante também referir é que parte, não a totalidade, como é evidente, mas uma parte da programação cultural de Vila do Conde deveria ser feita coordenadamente com a Póvoa de Varzim. Isto porquê? Evitava a sobreposição de eventos que vão limitar a afluência de públicos, às vezes há coincidência de espetáculos. Eu já aconteceu gostar de ir aos dois, mas tenho que fazer a opção apenas por um. E um programa cultural conjunto tem também esta virtualidade. Oferece eventos de maior dimensão e permite, naturalmente, uma complementaridade temática e uma afluência de públicos maior. Eu acho que isso seria enriquecedor. Portanto, propunha que uma parte da programação cultural de Vila do Conde e da Póvoa fosse feita coordenadamente. Temos bons equipamentos culturais e potenciávamos também a utilização desses equipamentos. Outra ideia que para mim é fundamental e que tem sido protelada ao longo destes anos é a criação de um Museu do Mar e das Pescas, que propomos que tenha um polo principal nas Caxinas. Porque estamos a falar aqui da maior comunidade pescatória do país e era importante preservar a memória histórica das Caxinas e Poça da Barca. Claro que para se definirem as características que o museu teria e as valências mais adequadas, tinha que ser desenvolvido em rede com outros equipamentos museológicos em Matosinhos e na Póvoa de Varzim e no âmbito de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária e com o apoio, naturalmente, também do Portugal 2020. Mas era fundamental que o próximo Executivo desse andamento à criação do Museu do Mar e das Pescas, com uma localização que teria que ser discutida, debatida com os caxineiros, em função dos espaços que ainda existem, para realmente a memória do que é a história das Caxinas ficasse perpetuada. A juventude é o futuro de qualquer comunidade. É a fase da vida frequentemente associada à esperança e à vontade de mudança. Citando o Papa Francisco, a juventude é a janela por onde o futuro entra no mundo. Quais são as mais-valias da sua candidatura na área da juventude para Vila do Conde? Que vantagens tem para a juventude de Vila do Conde e como pretende fixar os jovens em Vila do Conde? Ora bom, como professor há quase 25 anos, é uma matéria que me chama particularmente a atenção e, de facto, é um capítulo de governação autárquica que tem que ser devidamente considerado. Isso faz de diversas formas e em função também de programas e ações destinados aos jovens e, à partida, eu creio que uma autarquia deve apoiar as organizações formais e informais que já existem e que desempenham um papel fundamental justamente na formação e ocupação dos jovens, como o caso de movimentos e associações culturais, desportivas, artísticas, etnográficas, etc., que funcionam autonomamente e essa autonomia tem que ser respeitada e de acordo com os projetos próprios que têm. Do ponto de vista de ação direta da Câmara, eu acho que deviam ser criados programas de ocupação de tempos livres, sobretudo durante as pausas letivas, e não delegar apenas essa função em instituições particulares. E devia haver também um Conselho Municipal da Juventude. Outra ideia que acho que é muito importante implementar é a criação de polos de centros de juventude nas freguesias. As Caxinas têm metade da população da cidade e não beneficiam, por exemplo, de um espaço como um centro de juventude que eu acho que seria importante. A fixação de jovens está dependente, em grande parte, de fatores exógenos à autarquia. Mas no que toca aos fatores endógenos, que a autarquia pode mais diretamente
resolver, solucionar, considerar, é imperioso que garanta a qualidade dos serviços públicos, desde logo que garanta que as escolas estão bem apetrechadas, que há uma variedade de oferta educativa, que há prestação de cuidados de saúde quando são necessários e também equipamentos coletivos de lazer, como parques de recreio, parques de jogos, programas de ocupação de tempos livres, etc. E a autarquia deve ela própria também dinamizar e promover eventos dirigidos aos mais jovens, individualmente ou em articulação com as instituições. Para os mais jovens maiores, mais crescidos e já na vida ativa, é evidente que no plano laboral é fundamental criar condições de atratividade de empresas, também falaremos isso depois num outro ponto, e sobretudo empresas que, para garantir a variedade de fixação do tecido empresarial no nosso concelho, que apostasse também no setor quaternário. Empresas de investigação e desenvolvimento na área das novas tecnologias, porque isso traz consigo uma oferta de emprego jovem e qualificado. Portanto, há um grande conjunto de medidas que se podem adotar no âmbito da juventude e a criação do tal Conselho Municipal de Juventude acho também um passo importante para auscultar, para sentir os desejos, os anseios, as carências, as necessidades, mas também os sucessos da comunidade juvenil do nosso concelho. Uma sociedade sem empresas não é geradora de emprego e uma sociedade sem emprego que não potencia as empresas não é criadora de economia. Quais são as vantagens da sua candidatura para estimular as empresas, o emprego e, consequentemente, a economia? A economia, tal como o emprego, são dinamizadas ou criadas pelas empresas, portanto, pelos empresários e pelos trabalhadores. De facto, às autarquias cabe estimular e apoiar as empresas e criar condições da sua elaboração. E o estímulo à economia é indissociável do apoio a dar então ao tecido empresarial, na agricultura, no setor leiteiro, na pecuária, nas pescas, na indústria, nos serviços, e por isso é necessário que haja também conselhos económicos, municipais, setoriais, e a Câmara deve interceder junto da Administração Central sempre que estejam em causa os legítimos interesses dos agentes económicos de Vila do Conde. Vou dar só um exemplo, estamos a fazer esta entrevista hoje e creio que é hoje na Assembleia da República que se vai debater o projeto de resolução 948/13, que tem a ver com medidas de apoio às pescas. E grande parte do conteúdo desse documento que o nosso grupo parlamentar apresentou na Assembleia da República em 23 de junho, tem a ver com conteúdos informativos que nós, em coordenação com o Bloco de Esquerda da Póvoa, passamos para Lisboa. Portanto, fazemos também aqui, não sendo nós autarcas, não tendo nós poder executivo, mas nós fazemos aqui, como aderentes do Bloco e pessoas que gostamos da nossa terra, fazemos já aqui, digamos que essa interseção favorável às atividades económicas. Mas faremos se, naturalmente, pudermos ter eleitos nos órgãos autárquicos. Portanto, esse apoio é fundamental. E há que apoiar também as empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas, quando necessário, para a elaboração de candidaturas a fundos comunitários. A Câmara deve dar esse apoio. E também faz parte de uma competência da Câmara, que é dar celeridade processual e administrativa a pedidos de licenciamento das atividades económicas. Isto no que tem a ver com o que existe já no nosso concelho. Digamos que o tecido económico que já existe e está fixado em Vila do Conde. Mas é necessário atrair, criar condições de atratividade de novas empresas. E, para fazer isso, é preciso suprir carências que existem no concelho, desde logo a nível de infraestruturas, de acessos. Por exemplo, o interior do concelho está muito subdesenvolvido e tem um potencial económico muito grande. E a Câmara deve justamente estimular que a fixação de empresas e populações nessas freguesias também, e por isso ampliar a rede viária que existe é um imperativo fundamental. Para isso, nós propomos, por exemplo, que haja um plano de mobilidade municipal que, entre outras coisas, preveja a possibilidade de construir um acesso desde o nó 14 da A28, Mindelo Fajosas, que ligue Vilarinho e de Vilarinho ligue à ponte sobre o Ave em Bagunte. E também desse mesmo nó, uma via que ligue o nó 14 da A28 à Ponte Retorta e depois da Ponte Retorta até à Rotunda do Desporto e, portanto, em convergência com a via B. Este é apenas um exemplo de soluções possíveis para o plano de mobilidade que potencie
e estimule a economia no nosso concelho. Outro aspecto que achamos que é fundamental é que se faça o desassoreamento permanente do porto. Porquê? Porque isso é fundamental para, precisamente, permitir as atividades dos estaleiros e garantir a segurança dos barcos de pesca e de lazer. São exemplos de medidas. O emprego também se gera e a economia também se desenvolve se a autarquia realizar, portanto, estes investimentos que são incontornáveis, necessários. Vila do Conde tem focos de subdesenvolvimento a esse nível que são gritantes. E lembro-me sempre da ponte de São Miguel, em Arcos, e da ponte sobre o mesmo rio, em Tondunhal. São exemplos de infraestruturas rodoviárias que já não deveriam existir de forma tão deficitária. Portanto, já deveria ter havido a construção de novas pontes, já deveria estar feita, são promessas de anos que não são cumpridas. A economia passa também por aí, desenvolvê-la. Sabemos que há empresas que têm que suportar custos de contratação de cisternas para descarregar as fossas. Ou quando em zonas industriais não há saneamento, não creio que seja uma forma também de conseguir estimular a economia. E já agora também referir que o emprego não salvaguarda quando a Câmara Municipal, nestes últimos anos, teve trabalhadores que estão sujeitos a contratos de emprego e inserção. Portanto, a cada posto de trabalho deve corresponder um contrato de trabalho, para que não haja sobreexploração dos desempregados. Estas são medidas que propomos e que nos parecem muito pertinentes e fundamentais para o desenvolvimento económico de Vila do Conde. Além das infraestruturas existentes de apoio à terceira idade, como projeta complementar esta área em Vila do Conde, como pretende apoiar a terceira idade em Vila do Conde e se acha que é possível um turismo sénior em Vila do Conde? Bom, está na matriz do Bloco de Esquerda a defesa e a prestação com qualidade de serviços públicos em todos os domínios. Isto permite a igualdade do acesso universal a esses mesmos serviços, a preços justos, controlados, e, portanto, eu acho que é um aspecto que é preciso também considerar. Relativamente à terceira idade, há várias ideias que propomos, desde logo e mais diretamente, a construção de centros de dia. Tem de haver centros de dia nas freguesias e de lares públicos, abertos todos os dias, e programas de envelhecimento ativo. É extremamente importante que as pessoas, no fim ou na parte final da sua vida, depois de uma vida ativa longa, tenham a possibilidade de ter momentos de partilha com qualidade e, portanto, os centros de dia e os lares são uma lacuna enorme no nosso concelho, não só na cidade, como nas freguesias, e, portanto, é uma medida que achamos prioritária. Associado a isso também, a Câmara devia ter uma rede municipal de cuidadores de idosos. Essa rede de cuidadores permitiria atender a limitações de mobilidade, físicas, outras, portanto, a necessidades várias que muitas pessoas têm, de terceira idade, e para cada idoso deveria haver um plano individualizado e um seguimento permanente de grande proximidade com um cuidador atribuído a esse idoso. Há uma outra ideia que achamos que deveria ser ponderada, maturada, refletida. Vamos supor, por exemplo, que um idoso que viva sozinho, que tenha uma mobilidade limitada, ou não tenha a carta de condução, ou já não consiga conduzir, ou qualquer outra razão, gostava de assistir a um espetáculo, Um Porto para o Mundo, num dos dias de exibição. Mas porque mora em Ferreiró, não consegue deslocar-se. Esta é uma limitação profunda que um concelho, que uma Câmara Municipal solidária não pode deixar de atender. E por isso seria, se calhar, importante pensarmos numa espécie de serviço de transportes a pedido. São serviços que não são serviços de massas, não obedecem a horários regulares, mas que prestariam esse serviço e permitiriam que essa pessoa pudesse, portanto, deslocar-se a Vila do Conde e assistir ao espetáculo que desejaria ou fazer o que teria a fazer. Não existem transportes públicos para pessoas que estão nestes locais afastados. Portanto, deveria haver um centro de coordenação autárquico que faria a gestão desses pedidos, desses serviços. Claro que isso poderia ser contratualizado com táxis, poderia ser contratualizado
com viaturas das juntas de freguesia, equipamentos que já existam, recursos que existam, a preços, como é evidente, a custos que são controlados e mais acessíveis para essas pessoas. Portanto, pensar a terceira idade é dar condições de vida, é fazer sentir essas pessoas que fazem parte da sociedade e estimular o seu convívio, a sua participação. Portanto, são algumas ideias que deixamos para debate. A questão do turismo sénior. Claro que é possível, claro que é desejável. O nosso concelho tem potencialidades também a esse nível. O turismo sénior tem várias vertentes. Uma delas é, por exemplo, o turismo religioso, em que há uma oferta muito considerável em Vila do Conde. Também iremos falar depois de turismo num ponto a seguir, mas essas potencialidades têm que ser consideradas, tem que ser feito um levantamento em parceria, pensamos nós, com agências de viagem, designadamente que laborem em Vila do Conde. Portanto, são ideias que achamos pertinentes, muito interessantes e, no fundo, o princípio é este. Vila do Conde tem que ser um concelho solidário, com os mais jovens, mas também com os mais idosos. O crescimento do turismo em Portugal é uma realidade e um fator importante na alavancagem da economia. Possuindo Vila do Conde um património material e imaterial digno de relevo, projetos pretendem implementar e valorizar para desenvolver a área do turismo em Vila do Conde. Não há dúvidas que o turismo é essencial para a economia do concelho, para a criação de emprego, não é? E isso tem que ser naturalmente estimulado, defendido, apoiado. Agora, a dinamização da atividade turística tem de ser feita sustentadamente. É preciso enfrentar a pressão que o turismo exerce sobre determinadas zonas da cidade, no que tem a ver com a habitação, com os resíduos, com a mobilidade e com o uso do espaço público. Estacionamento desordenado, ruído, lixo, especulação imobiliária, que, como acontece em várias cidades, pode afastar os residentes dos centros, são riscos que temos que evitar através de políticas de ordenamento, uma regulamentação adequada, um licenciamento responsável e fazer uma coisa que Vila do Conde não tem, que é a elaboração de uma carta do ruído municipal, que é um instrumento muito importante para avaliar, antecipar, prevenir impactos negativos da atividade turística e, simultaneamente, penalizar as más práticas e evitá-las. Compete à Câmara Municipal também criar um roteiro e um mapa atualizado onde estejam contemplados todos os pontos de interesse turístico da cidade e do concelho, nas diversas vertentes do turismo. Locais a visitar, gastronomia, paisagem natural, património histórico, os caminhos de Santiago, as tradições, os usos, os costumes. E, simultaneamente, esse roteiro, esse mapa, tem que ser divulgado e distribuído em locais que são locais por excelência para fazer a divulgação e a promoção do turismo em Vila do Conde. Eu lembro-me, de imediato sempre, do terminal de passageiros do Porto de Leixões e do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Portanto, a Câmara deve usar estes dois locais, entre outros possíveis, para fazer essa promoção. E quando se fala em turismo em Vila do Conde, e Vila do Conde está numa localização geográfica de excelência, muito privilegiada, há um setor do turismo que seria uma espécie de galinha dos ovos de ouro para o nosso concelho, que é a aposta no turismo natural ou ecoturismo. Temos aquela que foi a primeira paisagem protegida e, para simplificação de designação, vamos considerar a Reserva Ornitológica do Mindelo. Passam-se os anos e aquilo continua a ser um território que pouco mais será do que uma bolsa ou um terreno baldio. Se houvesse a requalificação da Reserva Ornitológica do Mindelo, e isso está contemplado no aviso da Assembleia Municipal do Porto, que conferiu à Câmara Municipal os poderes para o fazer, se fosse criado um Conselho Diretivo que realmente planificasse, gerisse e fizesse a captação de fundos para a Reserva Ornitológica, se fosse construído um centro de interpretação e de recepção, se fossem requalificados os trilhos que existem, tínhamos nesta zona de costa do nosso concelho um potencial enorme para atrair turistas de todas as partes do mundo, com as implicações económicas que isso traria, não só em termos de atividades, de restauração, de hotelaria, mas também a promoção de emprego e a valorização do próprio património natural. É um capital natural que está claramente subexplorado e poderia, portanto, fazer simultaneamente a preservação efetiva
da natureza e, simultaneamente, promover o turismo natural, o ecoturismo. E, porque o ecoturismo é, de facto, um aspecto essencial em Vila do Conde, também seria complementado com a despoluição dos rios Este e Ave, bem como alguns ribeiros, que infelizmente os nossos cursos de água estão muito poluídos, mas a requalificação das margens, desde logo do rio Ave, numa primeira fase, de Jusante para Montante até à Praia Fluvial da Espinheira, com construção de passadiços, fazendo uma espécie de rota de azenhas, seria, com toda a certeza, uma forma de captar também turistas e desenvolver o turismo, e é uma ideia que, infelizmente, os executivos camarários anteriores nunca souberam aproveitar. Em termos de turismo, creio que estas são as ideias-chave. Não esqueçamos que o mandato tem 4 anos, não se pode fazer tudo, podem lançar sementes para algumas iniciativas, mas eu creio que em 4 anos é perfeitamente possível fazer essa despoluição, pelo menos parcial, dos rios, mas desde logo a requalificação das margens e fazer da reserva ornitológica do Mindelo uma área de conservação da natureza e de observação de aves, de lazer ímpar, não só em Portugal, mas eu creio mesmo que na Europa, no mundo, e que tem um potencial enorme de atratividade turística. Tendo em conta que há 5 candidaturas à Câmara Municipal de Vila do Conde, qual é a marca diferenciadora da sua em relação às demais? Na perspectiva de ser Presidente de Câmara, eu não queria que o Fernando fosse apenas um eleitor e que não fosse apenas um contribuinte, que pagasse os impostos para dar receitas à Câmara. Eu queria que o Fernando fosse um munícipe que teria a possibilidade de debater, de apresentar propostas e participasse na tomada de decisões, e por isso a grande medida distintiva da nossa candidatura é o orçamento participativo. Os vilacondenses devem ser tratados como munícipes, devem tomar parte nas decisões e devem estar informados para fazer essa participação. Portanto, apoiamos a ideia de um orçamento participativo, não apenas numa parte do orçamento, mas em todo o orçamento municipal. Assim, se convoca um compromisso cívico com os cidadãos e assim se definem as prioridades de investimento e são os próprios vilacondenses a decidir da aplicação a dar do dinheiro dos seus impostos. Esta é a grande medida distintiva, o orçamento participativo, na generalidade das decisões, das tomadas de decisão do Executivo Camarário. Queremos também, na vida política, no nosso Conselho e nacional, uma exigência absoluta de transparência, porque infelizmente os executivos anteriores têm primado em várias decisões pela opacidade. E a transparência na ação governativa faz com uma coisa muito simples, que é disponibilizar publicamente as informações que são mais relevantes para os municípios, respeitando-se, por exemplo, ao conteúdo dos órgãos das reuniões autárquicas ou a pedidos de licenciamento de operações urbanísticas. Portanto, a participação de todos e a transparência. E fazer uma coisa que é prioritária no próximo mandato autárquico, que é fazer de forma urgente e pública a revisão do PDM. Estamos no final da segunda década do século XXI e o nosso PDM é do século XX. Está obsoleto em muitas matérias e, portanto, tem que ser urgentemente revisto e é algo que já devia ter sido feito há 12 anos. Portanto, a revisão do PDM é importante. Porquê? Porque um PDM atualizado permite a igualdade de tratamento de todos os municípios e vai defendê-los de clientelismos, de arbitrariedades, de discricionariedades. Ou seja, se tivéssemos um orçamento participativo, um PDM atualizado, revisto e com participação pública, naturalmente, e houvesse transparência na ação da governação municipal, com toda a certeza não estaríamos a lamentar o que aconteceu com o licenciamento e a construção do prédio a norte da Igreja das Caxinas. Isso nunca teria acontecido. Finalmente, uma outra ideia que achamos que é importante tem a ver com a relação, isto em termos de modo de fazer política no Conselho, um novo modelo de governação. É importante também considerar a articulação e a relação que há entre as juntas de freguesia e a Câmara. E essa relação tem sido de uma quase absoluta subserviência, subordinação.
basta ir a uma Assembleia Municipal. Os orçamentos das juntas de freguesia, sabemos-lo, são manifestamente insuficientes para que elas cumpram as competências que estão legalmente atribuídas, não há dúvida. Por isso é necessário estabelecer de forma transparente, objetiva e previamente uma espécie de protocolos, de acordos de execução entre a Câmara e as juntas de freguesia, nas quais se defina claramente quais são os recursos humanos, materiais, financeiros que são necessários e suficientes para que as juntas de freguesia possam exercer os poderes funcionais que devem ter. Isso vai dar então autonomia às juntas de freguesia, que não têm, e evitar situações de tal subserviência e subordinação dos presidentes de junta em relação ao presidente da Câmara, nestes 4 anos, em relação à presidente de Câmara. Se estes 4 aspectos forem devidamente observados, respeitados, não tenho dúvidas que a abstenção vai diminuir, os cidadãos sentem-se envolvidos a participar civicamente e a sentirem que são uma parte ativa nos assuntos municipais e que, de uma vez por todas, não são tratados como meros eleitores e depois, durante 4 anos, como meros contribuintes.